Quem vai ficar até o final e me dizer quantas acertou? Primeira questão. O que a sinalização cicloviária com faixas vermelhas e símbolos de bicicleta indica? Alternativa A. Indica um espaço prioritário ou exclusivo para a circulação de bicicletas que deve ser respeitado pelos motoristas. B. Indica áreas onde o trânsito de bicicleta é proibido ao alto fluxo de carro. C. Alerta os ciclistas de que eles estão entrando em uma via compartilhada sem preferência definida. E D. Que os ciclistas devem ceder passagem aos veículos motorizados nessas áreas. Então veja só, uma sinalização cicloviária, ela está ali justamente com aquelas faixas vermelhas que é onde os ciclistas vão transitar por elas. Quando tem a faixa vermelha, o símbolo da bicicleta, é o local exato por onde os ciclistas podem transitar. Então elas indicam que aquele espaço é prioritário e exclusivo para a circulação de ciclistas. Não é para pedestre, não é para moto, tá certo? Não é para carro também. Então a resposta correta é a alternativa A. Qual é a principal razão para que a placa pare tenha um formato octogonal único? Você sabe que as placas de regulamentação, na sua maioria, elas têm um formato redondo. A placa pare é a placa R1, é a primeira da regulamentação, por isso que é R de regulamentação 1. A placa pare, ela não é redonda, ela é octogonal. Ela faz assim, ela tem 8 lados, por isso que tem essa palavra difícil, octogonal, 8 lados. E por que ela tem esse formato? Para diferenciar as paradas obrigatórias em áreas rurais e urbanas. B. Para ser facilmente reconhecido, mesmo que vista de costas ou parcialmente coberta. C. Para indicar que a parada é uma sugestão e não uma ordem. E D. Para economizar material na sua fabricação. Quem diz que por ser desse jeito vai economizar material, né? Talvez pode até gastar mais ou até dar mais trabalho. Então essa resposta a gente vai descartar. Para diferenciar paradas obrigatórias em áreas rurais e urbanas, não há normalmente a placa de pare octogonal em áreas rurais. Ela é uma placa praticamente urbana que fica nas esquinas. Então, professor, qual que é o motivo dela ser desse jeito? O motivo está na resposta B, ser facilmente reconhecida, mesmo que vista de costas. Porque é só ela que tem esse formato. Se você vê ela de costas, você vai saber que a placa é de pare, tá? Então a resposta correta, mais uma vez, alternativa B. Essa questão que você vai ver agora já confundiu milhares de candidatos em todo o Brasil. Presta atenção. Qual é o principal objetivo da sinalização de trânsito no Brasil? Alternativa A: aumentar a arrecadação de multas para os municípios e estados. B: decorar as ruas e estradas com placas e pinturas coloridas. C: tornar o trânsito mais seguro, organizado e previsível para todos os usuários da via. E D: testar a habilidade e a atenção dos motoristas em situações complexas. Mas, professor, tá claro que é a resposta C, tornar o trânsito mais seguro, organizado e previsível. Como que as pessoas se confundem? Porque às vezes eles vão na alternativa D, testar a habilidade e atenção. Mas a resposta correta é a alternativa C, tornar o trânsito mais seguro, organizado e previsível para todos os usuários da via. Qual o tipo de calçado é considerado inadequado e perigoso para a condução de um veículo? Alternativa A: botas de cano longo. B: tênis com solado grosso. C: sapatos fechados. E D: chinelos e calçados que não ficam firmes nos pés. A resposta correta é exatamente essa última que nós acabamos de ler.
A resposta D, chinelos e calçados que não estão ali firmes nos pés, que podem escorregar, enroscar nos pedais do veículo e atrapalhar o condutor ou o piloto da moto. Resposta correta, alternativa D. Deixa eu te perguntar, você já está seguindo o nosso perfil? Já se inscreveu no nosso canal? Se inscreva, siga e faça parte da família CNH Digital. Qual ou quando a sinalização horizontal apresenta uma linha branca seccionada ou tracejada, o que isso significa? Alternativa A, é uma área onde é proibido parar e estacionar. C, separa fluxos no mesmo sentido e a ultrapassagem é permitida se houver segurança. C, separa fluxo de sentidos opostos e a ultrapassagem é proibida. E D, indica a aproximação de uma faixa de pedestre. Então, essa linha tracejada na cor branca, ela indica fluxo de mesmo sentido. Se é branca, mesmo sentido. Se é amarela, sentidos opostos. Então, se é branca de mesmo sentido, ela é tracejada, ela indica que pode mudar de faixa de trânsito. Resposta correta, alternativa B. Quando um motorista encontra a palavra pare escrita no chão, qual é a sua relação com a placa pare vertical? Vertical é a placa que está no poste. No chão a gente chama de horizontal. Alternativa A palavra no chão indica que a parada é opcional e quando a placa torna a parada obrigatória. A do chão opcional e a de placa obrigatória. Será que é isso? B, ela reforça a mensagem da placa pare, indicando a mesma ordem de parada obrigatória. C, a marcação no chão substitui a placa, tendo maior prioridade e hierarquia. E D, é uma marcação para pedestres, indicando onde eles devem parar antes de atravessar. Se está na placa ou se está no chão, ambas indicam que o condutor deve parar. Então, a escrita do chão reforça a mensagem da placa que está na posição vertical. Resposta correta, alternativa B. Agora eu quero te saber, você vai chegar até o final sem errar nenhuma? Como que você está indo? Está indo bem? Está confiante? Vamos para a próxima. Se um semáforo em uma passagem de trem começa a piscar em vermelho, o que isso significa? Alternativa A, que a passagem está livre e os carros podem cruzar a ferrovia. B, que apenas veículos pesados, como caminhões, devem parar. C, que o semáforo está com defeito e o motorista deve passar com cuidado. E D, que um trem está se aproximando e a travessia deve ser interrompida imediatamente. Veja só, essa sinalização que está ali posta diante ou no local de uma linha férrea ou uma linha de trem está para indicar que o trem está se aproximando e a pessoa deve parar para que o trem passe. Resposta correta, alternativa D de dado. Se você estiver em um cruzamento onde o semáforo está verde, mas um agente de trânsito sinaliza para você parar, qual instrução você deve seguir? Então entenda, verde eu posso passar, está verde, mas o guarda está falando para eu parar. O que eu faço? Eu passo ou eu paro? Alternativa A placa de pare se houver nenhum cruzamento. B, nenhuma, deve-se usar a regra geral de preferência da direita. D, a do agente, pois suas ordens prevalecem sobre as outras sinalizações. E D, a do semáforo, pois é um equipamento eletrônico e mais preciso. Vamos descartar a D porque na pergunta não fala de semáforo. Você deve seguir a da placa ou do agente. Então, qual que fala da placa de pare? A. Qual que fala da do agente? A C. A B nós vamos descartar porque está dizendo nenhuma. Então, entre a placa e o agente, nós vamos obedecer o agente, porque a ordem do agente é superior à sinalização. Resposta correta, alternativa C. Se essa pergunta fez você pensar, deixa um joinha aí.
Deixa um curtir, ok? Deixa um curtir aí. Fez você pensar qual que você ia responder? Então, deixa o curtir pra gente agora, ok? Se um semáforo está verde, mas um agente de trânsito sinaliza para você parar, qual instrução deve ser seguida? Veja só, semáforo está verde, mas o agente está dizendo para você parar. O que você vai fazer? Seguir o semáforo. B. Parar imediatamente, pois o agente tem prioridade. C. Acelerar para atravessar antes do agente. E D. Ignorar continuamente. Nesse caso, você já sabe a resposta. Qual que é? Alternativa B. Ô professor, mas essa pergunta é igual a outra que você acabou de fazer. Não, ela não é igual, ela está feita de uma forma diferente. Você entendeu? A resposta é a mesma, o tipo de assunto é o mesmo, mas são duas perguntas, uma feita de um jeito, a outra feita de um outro jeito, porém a resposta é a mesma. Mas para você que faz parte da família CNH Digital e conhece o assunto, você responde de qualquer jeito, entendeu? Você encontra uma placa circular branca com borda vermelha e o número 60. O que isso significa? Alternativa A, velocidade mínima de 60 quilômetros por hora. B, velocidade permitida, máxima permitida de 60 quilômetros por hora. C, distância de 60 metros até a próxima curva. E D, faixa exclusiva para veículos que trafegam a 60 quilômetros por hora. Nesse caso, a placa de sinalização indica a velocidade máxima de 60 quilômetros por hora. Então a resposta correta é a alternativa B de bola, ok? Se agora eu quero te falar que a melhor pergunta ainda está por vir. Continua comigo nesse vídeo, ok? Vamos lá que nós estamos agora na reta final. Você está dirigindo e vê uma placa de regulamentação R6A com um símbolo de E cortado por uma faixa. Então você agora está imaginando a placa, ó, a placa de regulamentação. Como que é a de regulamentação? Ela é redonda, R6, ela tem um E cortado. O que essa placa permite? Alternativa A, permite uma parada rápida para embarque e desembarque, mas proíbe estacionar o veículo no local. B, não permite nenhuma forma de imobilização do veículo, mesmo por um instante. C, permite estacionar, mas proíbe a parada obrigatória para embarque e desembarque. E D, indica que o estacionamento é exclusivo para um determinado tipo de veículo. Se ela é um E cortado, essa placa diz que o estacionamento é proibido. É proibido estacionar. O E cortado, E de estacionar, cortado, proibido estacionar. Mas você pode parar rapidamente para embarque e desembarque de passageiros, para embarque e desembarque de mercadorias, coisa rápida, porque você não está estacionando. É para o tempo necessário para embarque e desembarque. Então ela permite parada rápida. Alternativa correta, resposta A. Você vê uma placa amarela com o desenho de uma pessoa atravessando. O que ela significa? Alternativa A, indica que há pedestres na área. B, apenas alerta sobre ciclovia. C, permite que os veículos passem sem reduzir velocidade. E D, faixa de pedestre, respeite a prioridade. Então, veja só, você tem ali uma placa amarela, ela está ali para advertir a todos que é uma faixa de pedestre e que a prioridade é de quem? É do pedestre. Resposta correta, qual que é a alternativa? Isso mesmo, D de dado. Eu quero saber de onde você é. Escreva aí nos comentários, professor, eu sou de, e eu sua cidade, o seu estado. Pessoas de todo o Brasil nos acompanham. Até de outros países já recebi mensagens no comentário que gostam de assistir os vídeos para dirigir melhor, entender o trânsito e passar na prova do Detran. E eu quero saber também de onde você é. O motorista avista uma placa amarela em formato de losango. Qual tipo de informação essa placa está transmitindo? Alternativa A, a identificação de uma rodovia ou indicação de serviços auxiliares, como um restaurante. B, uma ordem que, se desobedecida, resulta em infração, como um limite de velocidade.
C. Um aviso sobre uma condição potencialmente perigosa à frente, como saliência ou lombada. E D. Um indicativo de ponto turístico, como parque natural ou museu. Se é uma placa amarela e em formato de losango, guarde isso. Toda placa amarela em formato de losango, tem pessoas que falam que é um quadrado em pé, né? Um quadrado é assim, né? Aí você coloca ele em pé, vira uns losango. Então, mas aqui no texto da matéria do do Brasil sempre chama de losango. Toda placa amarela, a cor amarela é para advertir, para avisar de condição potencialmente perigosa. Advertir, alertar, avisar. Então a resposta correta é a alternativa C. Que bom que você chegou até o final. Me conta aqui nos comentários. Professor, eu cheguei à final do vídeo. Estou com você e faço parte da família CNH Digital.